Bom dia, amadas do Rei. Como estão vocês? Vamos nos mover? Vamos nos mover na palavra? Vamos nos mover no nosso físico? Vamos nos mover, colocar em movimento nesta manhã. E hoje eu fui aproveitar que estou de férias, acordar cedo para ir malhar no horário que eu gosto de malhar. E aproveitar a oportunidade de me movimentar. E a palavra de Deus em Gênesis 1:1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aqui na Bíblia Viva, a linguagem bem clara diz assim: no começo, quando Deus criou os céus e a terra era vazia e sem forma definida. O Espírito de Deus estava em cima das águas. Em cima das águas. E quando eu estava lendo pairar, a gente tem uma impressão de que está parado, né? Que está parado. Não. É ficar suspenso no ar. Olha a definição de pairar. Ficar suspenso no ar. Voar lentamente. Girar em volta. Rodar em torno. Então o Espírito Santo, ele estava ali, sobre aquela face. Não tinha forma, não tinha nada, não tinha estrutura nenhuma. Quando nós chegamos a Cristo, nós chegamos assim, sem forma de Deus em nós, né? E aí o Espírito estava rondando sobre as nossas vidas. E isso é muito interessante porque o corpo humano, ele é formado 60% a 70% de água. Então vamos dizer que nós somos essa água, né? E o Espírito de Deus pairando sobre nós. Então meu conselho para hoje é: mova-se. O Espírito de Deus está dentro de você. Deixe ele se mover, deixe ele criar, profetize sobre sua vida. Movimente-se, deixe o Senhor criar em você aquilo que está no coração dele. E aí o Senhor disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Então, que o Senhor separe tudo aquilo que é luz e trevas em nós. E que a cada dia ele venha brilhar com a sua luz e venha nos trazer revelação de quem nós somos. Como ontem a mensagem foi muito interessante, falando sobre identidade, né? Então, nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos deixar o Espírito se mover em nós e através de nós. E quando isso acontece, o Senhor vê que é bom. E chamou Deus luz, dia, e as trevas, noite. Houve tarde e manhã do primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Então, existem dois tipos de água. A água que está no céu, que cai sobre nós, a chuva, que está nas nuvens, e a água que está nos oceanos. E houve a separação de águas e águas. E fez, pois, Deus o firmamento, e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. Então, água sobre e água embaixo. E assim se fez, e chamou Deus ao firmamento os céus. Houve também tarde e manhã do segundo dia. Vamos ver, gente, que é dia após dia, né? Deus, ele podia fazer tudo de vez, porque ele é Deus. Mas aí ele começou a criar num tempo, num período, num processo. Se o próprio Deus, ele foi para o processo, imagine nós. Então vamos aprender a passar pelos processos. E disse Deus: haja firmamento. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou terra, e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom.
E aí o Senhor deu continuidade na criação. Eu só quero ficar até aqui para não me estender muito, mas a minha mensagem de hoje é que a gente se coloque em movimento, que a gente profetize sobre as nossas vidas, né? E a gente comece a movimentar todas as áreas da nossa vida financeira, a nossa área espiritual, a nossa área sentimental, a nossa área secular, todos os dias, a nossa área espiritual, que a gente se coloque em movimento. Gente, nós somos 60% a 70% de água. O corpo humano é formado entre 60% a 70% de água. Vamos imaginar, quando a água está parada, o que acontece? Geralmente, quando a água fica parada, ela acumula o quê? Né? Ela fica parada, ela acumula lodo, ela atrai doenças, porque a dengue vem da água parada. E quantas outras coisas a gente pode falar? Ela fica fétida, porque uma água, quando ela tem lodo, ela fica fétida, ela começa a ter mau cheiro, exalar mau cheiro. Então, essa água que fica parada, ela traz... E quando a água ela está em movimento? Vamos imaginar agora o rio, quando ele está ali naquela correnteza e que ele vai se movimentando. Como é lindo! Quando a gente consegue ver uma cachoeira, como é lindo uma cachoeira, não é verdade? A gente se banhar debaixo da cachoeira e quando a luz reflete na cachoeira, aquele brilho, aquele raio fica muito lindo. Até uma simples fonte que às vezes a gente vê lá na cidade mesmo, na Praça da Sé. Antes tinha uma fonte, próxima à Praça da Sé, tinha uma fonte, eu não sei se ainda tem. E ali aquela fonte, quando jorra água, que coisa linda. Então, nós somos essa água. E o Espírito de Deus está pairando sobre as nossas vidas. E a declaração de hoje é que haja vida em nós. Haja o fluir do Espírito em nós. E que a gente comece a jorrar vida por onde a gente passar. E que a gente comece a provocar sede por onde a gente passar. Que a gente comece a iluminar por onde a gente passar. E que as trevas elas fiquem, sabe, separadas. De maneira que quando a gente passar na vida de uma pessoa, aquela pessoa possa identificar o que é aquilo ali que estava escuro na vida dela e que agora tem luz. Ah, você está falando uma coisa que não é real. É real, sim. O Espírito de Deus está em nós. E é Ele que traz vida para a nossa vida. E é Ele que flui. E se o quê? O Espírito está em nós, Ele fluirão de nós, fluirão rios de águas vivas. Rios de águas vivas. Rios de água viva. E o que é que os rios de água viva faz? Ela sacia a sede. Ela molha onde está seco. Ela refresca, ela refrigera o corpo que está aquecido. Imagine a gente quando a gente anda por um dia inteiro. Quando a gente quer chegar em casa somente, a gente só quer tomar um banho, né? Para refrigerar o nosso corpo. Então, imagine essa água fluindo de dentro de nós. Nós não podemos ficar paradas. É tempo de se movimentar. Ah, mas eu já tenho certa idade. O Espírito de Deus não tem idade, está dentro de nós. E é Ele que se move. Então eu declaro que hoje toda a água parada em nossas vidas, que elas comecem a se mover para fora, a jorrar como rios de água viva. Como os rios de água viva, e molhar as terras sedentas, secas, e molhar aqueles que estão necessitados, e saciar a sede daqueles que estão necessitados. E que esse Espírito se mova, continue se movendo, dia após dia, e isso seja uma ação contínua em nós. E que a gente comece a se movimentar também nas outras áreas da nossa vida. Vamos fazer caminhadas, vamos cuidar da nossa saúde, vamos cuidar do nosso bem-estar, vamos beber muita água, porque o nosso corpo ele tem necessidade de água, porque ele é formado de água. Então, a partir do momento que a gente exala no suor, no xixi, então a gente vai perdendo esse líquido, o nosso corpo tem necessidade da reposição desse líquido. E nós precisamos estar repondo esse líquido para quê? Para estarmos saudáveis. Então, quanto mais nós bebemos água, eu bebo muita água. E quanto, assim, às vezes a gente pensa que não, gente, mas
até uma dor de cabeça. Quem sente constantemente, quanto mais bebe água, mais vai eliminando, porque a água ajuda a eliminar as toxinas. Uma caminhada, uma corrida, uma malhação, faça alguma coisa, movam-se, mulheres. Eu preciso de vocês em movimento. Grande é a seara, poucos são os ceifeiros. E eu preciso de vocês com saúde. Nós precisamos ter saúde. E nós já temos o Espírito em nós para nos dar esta saúde. Vamos nos mover dia após dia. Vamos orar ao Senhor por esta saúde e vamos fazer a nossa parte. Vamos nos cuidar para a gente poder cuidar de outros. Um dia abençoado e de movimento para todas as amadas do Rei. Movam-se!